Aleluias. Obrigado, irmãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pela vida de cada um aqui. Queria saudar cada um hoje aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você está hoje? Está bem? É uma resposta fácil de dar, né? Quando a gente pergunta, como é que tá? Tá bem. Eu sou assim também. Quando me perguntam, tudo bem? Eu falo, tá, tudo bem. Tudo bem. Porque a gente, dificilmente, a gente assim rapidinho tá a fim de entrar muito em detalhes, né? Mas tem aquele momento em que nós vamos no nosso quarto, aquele momento em que nós paramos para pensar na nossa vida, aquele momento em que a gente busca o Senhor e ali a gente fala de verdade como é que nós estamos. Cada um de nós aqui, quando busca o Senhor, quando busca quebrantar nosso coração diante de Deus, muitas vezes nem nós mesmos sabemos como nós estamos, mas o nosso Senhor sabe. O nosso Senhor que trouxe cada um de nós aqui hoje. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que tem a ver com uma passagem das Escrituras muito conhecida por muitos, onde houve um encontro, certo? Um encontro que a pessoa que estava ali talvez nem esperasse por esse encontro. Mas o que nós vamos ver hoje é que o Senhor tem uma agenda. Ele sempre teve. Desde antes da fundação do mundo, Ele já preparou uma agenda para nós. E o dia do encontro com Ele é uma coisa naturalmente quando nós conversamos, né? É muito difícil ter alguém que não tenha algo na sua vida que não queira mudar. É muito difícil ter alguém que você diga assim, tá tudo certo. Como eu perguntei aqui, tá tudo bem? Vocês responderam, tá tudo bem. Mas será mesmo que existe alguém, um ser humano na face da terra que diga assim, olha, minha vida não precisa mudar nada. Eu estou no peso ideal, eu estou na altura ideal, eu estou com o emprego ideal, estou com o saldo ideal na minha conta. Minha vida espiritual está 1000%. A família. Tem alguém aqui assim? Deixa eu conhecer você que eu não. Estava com a esperança que encontrasse alguém assim. Então assim, é a coisa mais natural do mundo. Existia algum anseio de mudança. É ou não é? Alguém quer alguma mudança. Alguém tem alguma coisa que quer mudar na sua vida. E às vezes a gente busca artifícios, né? Eu vou entrar numa academia, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou arrumar um outro emprego, vou fazer um investimento, alguma coisa eu vou fazer para ver se alguma coisa muda. Porém, tem um tipo de mudança que não é esse que eu estou falando. Eu quero falar hoje de um tipo de mudança que só acontece quando a gente, de fato, tem um encontro com o nosso Criador. Tem um encontro com a graça do Senhor. Amém? Está todo mundo com boletim? Todo mundo? Tem alguém que não esteja com boletim? Para você? A Meire não tem um boletim. Para a gente acompanhar a leitura da palavra. Está chegando aí. Eu vou ler o texto que está em Lucas. Me acompanhe, por favor. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 10. Que diz assim. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus,
porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então o Senhor Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar o perdido. Vamos orar novamente. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua preciosa palavra, Pai. E eu queria, Pai, clamar a Ti, Pai, que a riqueza da Tua palavra entre e altere nos corações aquilo que precisa ser mudado, Pai. Pai, que cada coração possa receber, Pai, disso que nós oramos e louvamos hoje, cantamos aqui, da fonte de águas vivas, ó Deus. Para que essa sede, para que essa vontade de Te buscar aumente cada vez mais, mas que essa fonte jamais pare de jorrar na vida de cada um, Senhor Deus. É assim que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje, a narrativa de Lucas, é interessante que Lucas, eu não sei se você sabe, mas Lucas, ele escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E a narrativa é uma narrativa contínua, se você for prestar atenção. Começa num período em que Jerusalém, Israel era dominado pelo Império Romano. O mundo era dominado pelo Império Romano. Então começa com o nascimento de Jesus, no cenário do domínio do Império Romano. O crescimento, Lucas relata alguns trechos da infância até a adolescência, onde Jesus está ali no templo. Se você for lá nas Escrituras, você vai ver. Depois ele dá um salto adiante e mostra o ministério de Jesus propriamente dito. O ministério que foi estabelecido na região da Galileia, a região mais improvável. A região mais improvável de surgir algum grande profeta. Ninguém esperava nada daquele lugar. E aqui na narrativa, Lucas localiza bem geograficamente a gente. Porque Jesus entra em Jericó, vindo de Cafarnaum. Eu queria pedir o mapa, Michael, para a gente poder se localizar. Michael vai aqui, ó. Essa região aqui, essa área aqui que está em azul, que você vê um lago ali no meio, que é justamente o Mar da Galileia. E ali foi onde Jesus estabeleceu o seu ministério. Ali era a base do ministério de Jesus. Onde está ali Cafarnaum, Nazaré, onde ele se criou, certo? Ele nasceu em Belém, mais ao sul, mas ele se criou ali em Nazaré. E esse percurso que ele está fazendo, Jericó está aqui embaixo. Está vendo? No círculo vermelho, não sei se dá para você ver bem ali, está ali Jericó, bem aqui. Tá? Então, essa é a última viagem de peregrinação de Jesus. Saindo da Galileia, ele desce aqui pelo Vale do Jordão, passando por Samaria, até chegar em Jericó, e depois ele vai subir para Jerusalém. Essa é a última viagem de Jesus até Jerusalém. Porque dali nós sabemos, ele saiu de um lugar, e quando ele sai de lá, que ele vai descendo em direção à Judeia, os discípulos já ficam preocupados. Gente, aquele era o lugar onde estavam te perseguindo, certo? É o lugar onde havia muita tensão para o ministério de Jesus. É um lugar onde já tinham tentado prendê-lo, já tinham tentado pegá-lo. Mas ele diz: não, mas na minha agenda, está na hora de ir para lá. Obrigado, Michael. Então, ele vem descendo pelo Vale do Jordão e entra em Jericó.
e aquela seria a última passagem por Jericó. E Jericó é um lugar muito, é um lugar muito importante, era um lugar muito importante naquele cenário. Por quê? Porque era uma cidade que ficava, você sabe que ele é uma região de deserto. Só que Jericó era um lugar especial. Ela fica numa diferença de nível de 1.100 metros de Jerusalém. Jerusalém fica 1.100 metros acima de Jericó. E Jericó fica num vale onde há muitas fontes de águas, há muitas tamareiras, é uma característica daquele lugar. Então é um lugar muito rico. É um lugar, para você ter uma ideia, onde as pessoas mais abastadas tinham suas casas ali. Então era muito comum as pessoas de mais dinheiro terem casas em Jericó e frequentar o templo de Jerusalém. Tem a parábola do bom samaritano, que fala que um sacerdote descia de Jerusalém a Jericó. Então, era um lugar de passagem e era um lugar de muita importância política e econômica naquele cenário. Certo? Então, primeiramente eu quero localizar onde nós estamos, em Jericó, essa cidade. Tá? Eu queria também pedir para o Michael colocar a foto de Jericó. Essa é uma foto atual de Jericó, onde você vê ali, tem muito verde em Jericó. Isso é, para você ter uma ideia, uma área de deserto, mas tem muito verde, certo? Ali no fundo já é a Jordânia, é um outro país, certo? Então, isso é uma foto atual, continua sendo, ela é considerada a cidade mais antiga do mundo, Jericó, certo? Então, naquele tempo, já tinha uma importância muito grande essa cidade. Era um local também onde havia uma espécie de alfândega, onde se coletavam muitos impostos ali, porque obrigatoriamente tinha que passar por ali para chegar a Jerusalém. E Jerusalém era um ponto de peregrinação mais importante, ainda é hoje, né, muito importante para muitos povos, mas naquele tempo todo judeu tinha que ir, pelo menos 3 vezes no ano, ele tinha que ir a Jerusalém, nas celebrações. Então se aproveitava, né, o Império Romano aproveitava aquela região e aquele local para quê? Porque passavam mercadorias ali, então tinha uma espécie de alfândega onde se coletavam impostos ali. E o Império Romano tinha um sistema de coleta de impostos bastante eficiente. E eles faziam isso de uma forma muito inteligente, porque eles faziam o quê? Eles pegavam alguém local, eles pegavam uma pessoa ali, naquele local, do povo, do meio do povo, e recrutavam essa pessoa, e essa pessoa passava a trabalhar para Roma, coletando impostos do povo. Então, a gente falou aqui, que ali naquele lugar havia um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele era esse cara, que foi recrutado por Roma, para coletar impostos do povo. Ele era um chamado publicano. E a gente vê muito se falar em publicanos nas escrituras, sim ou não? Então, só que os publicanos eram o tipo do cara que ninguém gostava. Como que você vai gostar de um homem que é do seu povo e que se vende para um governo opressor, que já tira um monte de impostos do povo, e você vai trabalhar para esse povo, coletando impostos? Então, o publicano, ele tinha uma função, ele sabia outra coisa, o que era mais, assim, eficiente, por quê? Que o povo que morava ali, quem morava ali sabia que o fulano tem 4 camelos, o outro tem não sei quantos jumentos, o outro tem não sei quantos cabelos, então não tinha como esconder. Cidades pequenas, Jericó é uma cidade pequena, então ele sabia todo mundo, quem tinha o quê, quem não tinha, quem tinha casa, quem não tinha, quem tinha bens, quem não tinha. Então era um sistema bem eficiente de cobrança de impostos. Só que Zaqueu, ele não era simplesmente um publicano. A palavra de Deus fala, como nós lemos aqui, que ele era o chefe dos publicanos. Ou seja,
Zaqueu tinha tipo uma espécie de franquia de cobrança de impostos. Ele tinha vários publicanos trabalhando para ele. Então esse homem era muito poderoso. Então, se uma característica que o texto destaca, havia ali um homem rico. Então quando você fala fulano de tal, o que ele é? Rico. Então já está falando tudo. Fulano é rico. Não importa se ele é gordo, magro, alto, baixo. Ele é rico. Certo? Isso aqui já é a primeira característica que a gente vê que se destaca em Zaqueu. Havia ali, nós temos também que havia uma multidão. Porém, o texto destaca um homem. Aqui eu posso olhar daqui de cima, vamos dizer que aqui tem uma multidão. Porém, alguém pode de repente se destacar no meio dessa multidão. Agora, por diversos motivos, você pode se destacar também. É positivamente você quer se destacar? Todos querem se destacar positivamente. Porém, até agora, eu não trouxe muitas características positivas do nosso amado personagem aqui. Amado entre aspas. Certo? Então, características que o destacaram. No ponto 1, diz em Lucas 19:1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Essa é a primeira característica. Rico, chefe dos publicanos. Então, para você ter, assim, como é que eu posso ilustrar exatamente quem seria Zaqueu? Hoje em dia, quem seria Zaqueu? Eu estava vendo um documentário que, se você tiver estômago, chama-se A Estrada da Fome. É uma estrada que fica no Maranhão, lá no Pará, lá no Brasil. E uma reportagem passa por várias cidades ali, mostrando a situação penosa, precária das pessoas. O menor índice de desenvolvimento humano do Brasil, onde as pessoas passam muita fome. E a reportagem vai passando de casa em casa, casas assim que a gente não pode nem chamar de casa. É uma situação assim, muito triste. Eu chorei vendo crianças, uma família, dividindo um prato que era uma farinha com uma água suja misturada assim. E não era um prato para cada um, era um prato para a família toda. E cada um, e havia uma coisa assim que dava muita angústia, que era um barulho da criança raspando o fundo do prato assim, sabe? Mas eu tinha uma esperança para as crianças, que era ir para a escola, porque na escola deveria ter o quê? A merenda. Então muitas crianças iam para a escola, iam na esperança de ter uma refeição ao menos um dia, que era chegando ali. Só que ao chegar na escola, não tinha merenda. Por quê? Porque os políticos da região desviaram o recurso que seria para a merenda dessas crianças. Eles desviavam o recurso da merenda das crianças. Então isso aí a gente não pode mais nem chamar de roubo. Isso é um assassinato. Você está me entendendo? Eu estou trazendo isso para a gente tentar, assim, fazer uma relação do que seria Zaqueu em relação a hoje. Seria mais ou menos por aí. Se você quiser dar nome, fale só para você aí. Mas é mais ou menos isso. Disso que a gente está falando. O chefe dos publicanos. Por isso que ele é chamado de um pecador. Certo? Porém, esse homem, ele se destaca no texto. Por que será? Será que Zaqueu tinha que se destaca no texto como esse? Onde o Senhor da glória, né? O Senhor Jesus,
Ele vai passando e vai entrando numa cidade. E o texto fala, havia uma multidão, porém havia um homem. Pode ser que você diga assim, eu estou aqui nesse lugar, eu estou tentando buscar a Deus, porém, a minha história só eu conheço. Pode ser que você não se sinta digno, porque lá no passado você fez alguma coisa que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Em que você diga assim, poxa, bem que eu tento, mas eu não me sinto digno de receber o Senhor Jesus, porque eu fiz tanta coisa errada na minha vida, eu fiz tantas coisas que no passado, sabe, que eu tenho até vergonha de me lembrar, né? Que eu estou aqui, todo mundo me trata bem, mas ninguém sabe que eu sou de verdade, sabe? A gente vai continuar nesse texto e continuar aqui vendo que a graça do Senhor Jesus, ela não é para quem merece. A graça do Senhor Jesus é para todos. A misericórdia do Senhor não é algo que não há nada que eu possa fazer, ou não há nada que eu tenha feito que me impeça de receber essa misericórdia, certo? No ponto 2, tinha essa situação. Tinha situações na vida de Zaqueu que talvez impedissem ele de ver Jesus. A primeira, como nós já vimos, a situação espiritual dele. A segunda característica fala que havia uma multidão e ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E por ele ser pequeno, de baixa estatura. Quando a Bíblia destaca alguma característica física em alguém, é porque alguma coisa o texto está querendo nos trazer. Certo? É assim, poucos são os personagens em que a Bíblia destaca características físicas. Certo? E Zaqueu é um deles. Fala que ele era de pequena estatura. E o que era ser uma pessoa de pequena estatura naquele contexto? Numa sociedade em que muitas coisas eram resolvidas na base da espada. As coisas eram resolvidas na base da força. E uma pessoa pequena, certo? Na sociedade de hoje já existe, né? Quando eu estava na escola, eu sabia que os baixinhos, né, sofriam. Eu não sabia que tem o bullying e tudo mais, mas naquele tempo era muito mais do que isso. Um homem muito pequeno, ele não era capaz de se alistar para o exército, que era uma posição desejável para a maioria dos homens, era estar no exército, era estar servindo, certo? Era poder ter força física, porque as coisas eram um contexto muito bélico, era um contexto que muitas coisas se resolviam na força física. Só que Zaqueu era pequeno. Então ele ele deve ter tido uma vida muito difícil, uma vida onde ele era muito desprezado, uma vida onde ele era, totalmente fora do padrão, o que talvez tenha levado Zaqueu a, de alguma maneira, se vingar da sociedade. De alguma maneira dizer assim, olha, tudo bem, pois eu vou aqui então, já que eu tenho poucos recursos, eu vou fazer o quê? Eu vou vender minha alma então. Esse é o recurso que me cabe. Esse é o recurso que me cabe. É o que eu vou fazer. E ele passou a ter esse tipo de atividade. Chefe dos publicanos. Porém, ele tinha essa dificuldade. Jesus estava entrando e de repente ele escuta falar, quem está chegando aí? O que está acontecendo? É Jesus de Nazaré. E essa altura do campeonato, meus queridos, a fama de Jesus já era grande. Ele já estava fazendo um barulho muito grande. Ele já andava, e por onde ele andava tinha uma multidão com ele. Ele não andava com pouca gente não, era muita gente. Então quando ele passava, aonde ele passava, pessoas já sabiam, olha, está vindo aí Jesus. Quem é Jesus? Jesus, aquele que ressuscitou mortos, aquele que multiplicou pães, aquele que curou cego.
Oh, lembra daquele coxo que ele levantou? Lembra? As pessoas sabem. A notícia corria. E Zaqueu de repente sabe que esse homem está chegando. E a palavra fala que em Lucas 19:4, então correndo adiante, subiu num sicômoro, porque Jesus havia de passar por ali. Ele queria desesperadamente ver Jesus. Então é o ponto 3 que eu trago. Algo queimava no coração de Zaqueu. Porque um homem que era rico do jeito que ele era, ele devia ser muito atarefado. Ele devia ter muitas coisas para fazer. E ele poderia aproveitar uma situação dessa, em que a cidade está enchendo de gente, para quê? Digo, opa, negócio. Vou aproveitar a oportunidade. É ou não é? Ele tinha ou não tinha essa oportunidade? A cidade estava cheia. Ele devia dar talvez, o certo seria ele, junta todos os meus empregados aqui, e nós vamos agora faturar. Mas não. Ao invés disso, ele ficou desesperado. Ele queria ver Jesus. Dizer, meu Deus do céu, eu não posso perder essa oportunidade. Eu quero pelo menos ver esse cara passar. Mas a multidão não deixava. Mas a mudança, você vê, a mudança só acontece para quem, de fato, toma uma atitude diferente. Você quer que muita coisa mude na sua vida? Tem coisas que você quer que mude na sua vida? Mas você continua fazendo a mesma coisa? Você quer, crescer, você quer aumentar, você quer ter mais intimidade com o Senhor? Você continua acordando na mesma hora? Você continua com a mesma rotina? E não muda, e você diz, Senhor, eu quero mais. Mas o que muda de verdade na sua atitude para poder essa mudança acontecer? A mudança só vai acontecer se algo diferente você fizer. Nada vai acontecer se você não fizer algo de diferente. Estou falando em todas as áreas. Enquanto eu ficar dizendo, olha, poxa vida, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, eu tenho as crianças, eu tenho o trabalho. Enquanto você ficar aí nesse lugar, você vai permanecer aí, você continua embaixo da misericórdia e da graça do Senhor. Mas deixa eu lhe falar, nada vai mudar. Nada vai mudar. Zaqueu poderia muito bem continuar cuidando dos negócios dele, aproveitar a situação para ganhar mais dinheiro. Ele tinha muita coisa para fazer. Mas ele disse, opa, não, eu não vou perder essa oportunidade. Eu tenho que ver esse homem. Aí o que ele faz? O que ele faz? Ele vai adiante. Ele sabia, ele olhou o percurso, ele vai passar por ali. Aí ele corre, tinha uma árvore, ele sobe nessa árvore para ver o Senhor Jesus passar. Um homem rico, um homem nessa posição que ele tinha, primeiro, naquele tempo um homem importante ele não corria. Vocês sabiam disso? Não corria. Porque quando ele corresse, ele ia ter que levantar, eles usavam um vestidão, ele ia ter que mostrar as pernas dele. Isso um homem de posição, nem pensar. Quanto mais subir numa árvore, gente. Era como se chegasse aqui um político, uma autoridade, alguém muito importante, vestido de terno italiano, e se sentasse no chão, porque não tinha lugar para sentar. Está me entendendo? Mas para ele não importava. Ele não podia perder aquela oportunidade. E esse encontro só acontece com quem está desesperado. A gente não pode passar pelo texto e achar que é uma coisa normal esse cara sair e ter uma atitude como essa. Muitas vezes nós lemos o texto bíblico e nós vamos passando assim, sabe? Mas não.
não é normal. Não é natural. Isso só acontece com quem está desesperado. Só acontece com quem está de verdade, que sabe, está muito ocupado e tudo, que se ocupa de muitas coisas. Para quê? Para não pensar na realidade da sua vida. Que não adianta quantas casas ele tinha, que não adiantava quantos carros, e quantos cavalos, e quantos camelos, e quantos empregados ele tinha. Não adianta, certo? Quantos likes você recebe na rede social. Não adianta você tirar fotos nos lugares mais fantásticos e mais lindos, e postar sua roupa mais bonita. Não é isso que vai preencher o vazio. Não é isso que vai mudar a sua vida. A única coisa que vai mudar a sua vida, se você de verdade diz assim: Senhor, eu estou desesperado. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou acordar de madrugada para te encontrar, mas não é possível, eu não posso perder. E era a situação de Zaqueu. Jesus ia passar por ali, ia para Jerusalém, e ali Jesus ia ser morto. Era a oportunidade que ele tinha. Então Zaqueu vai e faz algo de fato inusitado e diferente. E a palavra fala que o Salvador, o Senhor Jesus, certo? Ele chega naquele lugar e ele se dá conta que tinha alguém diferente ali. Em outra passagem na Bíblia, assim como Zaqueu, ele tramou aquilo, ele vai passar por ali, então eu vou correr. Tem uma outra passagem na Bíblia muito conhecida de uma mulher que sofria há muitos anos com uma doença, com um problema, um fluxo de sangue, que fazia com que ela se tornasse impura. Ela não podia se relacionar. Zaqueu não se relacionava com as pessoas por causa da sua situação de seu pecado e da situação de transgressor que ele tinha. Essa mulher era por causa do fluxo de sangue que ela tinha. Mas a mesma coisa. Havia um desespero tão grande nela, ela disse: ele vai passar por ali. Ele vai passar por ali. E se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. E essa mulher faz isso. Ela sai que nem uma louca, uma desesperada. No meio da multidão, sem poder, ela não poderia fazer aquilo. Mas ela sai como uma desesperada. E ela toca no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus para. Diz: opa, alguma coisa aconteceu aqui. Algo aconteceu aqui. Você está entendendo que, como eu já falei, a multidão, ela está ali e ela quer ver milagres, ela quer, é muito bom estar num lugar onde está todo mundo, glória a Deus, aleluia, que maravilha, o Senhor é bom. Porém, a mudança que você está esperando, aquilo que Deus vai fazer e transformar na sua vida, só vai acontecer se você fizer algo diferente. Mas a multidão está no meio, não está deixando você fazer. Por quê? Porque você fica preocupado. O que vão pensar de mim? Como é que eu vou falar do meu trabalho lá, que eu frequento uma igreja, que eu sou de Jesus, que eu leio a Bíblia? Muitas coisas podiam impedir Zaqueu de tomar uma atitude dessa. Primeira coisa é que a gente sabe que ele tinha um ídolo, Zaqueu. É fácil de detectar isso aqui. Ele tinha um Deus na vida dele que era o dinheiro, que a palavra chama de mamon. E sabe que havia um ídolo na vida de Zaqueu. E que, para ele romper isso, ele ia ter que esquecer, ele ia ter que romper com esse ídolo dele, para poder ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele podia também dizer: não, imagina a minha reputação, imagina o que vão pensar de mim. Mas ele também abriu mão da reputação dele, a zona de conforto dele. Jesus podia passar e ele continuar na mesma vida, do mesmo jeito. Muitas pessoas falam assim que não vão à igreja
Dizem assim, olha, eu não vou à igreja, porque lá na igreja tem gente muito pior do que as pessoas que eu conheço fora no mundo. Tem gente fora que eu conheço que é muito mais ético, muito mais correto, muito mais, né, que faz tudo direitinho. É tudo gente limpinha. Eu chego na igreja, parece que é uma bagunça. Deixa eu dizer uma coisa, essa pessoa que está falando isso, ela tem razão mesmo. A igreja não é lugar para gente muito normalzinha, não. A igreja é lugar dos desesperados. A igreja é lugar para quem diz assim, olha, não tem nada para mim lá fora. Eu tenho que ir lá para aquele lugar. É o ajuntamento dos que se declaram perdidos, porque o Senhor veio para buscar o perdido. Né? Houve uma outra situação, certo? Quando eu passei aqui, deixa eu mostrar o sicômoro, Michael, mostra aí o sicômoro, por favor. Olha aí, isso aí é o sicômoro, é onde Zaqueu subiu, uma árvore bem frondosa, conhecida também como figueira brava. Ela dava figos, mas só que o fruto que ela dá não é igual ao figo normal. É um fruto que não tinha muito valor, sabe? É um fruto que as pessoas, ou seja, era uma árvore bonita e tudo, mas não era aquela árvore que nem uma mangueira carregada de manga, né? Sabe? Não era aquela coisa que eu mesmo, quando olho uma mangueira carregada, meu olho brilha, sabe? Não era aquela coisa. Então, a gente vê assim, um homem de pouco valor subindo numa árvore de pouco valor, certo? Ele chega ali, ele sobe naquela árvore para ver o Senhor Jesus. E quando ele chega ali, ele entra, Jesus chega naquele lugar, entra, e de repente, aquele cara que só queria ver Jesus passar, Jesus para, olha para cima e disse, Zaqueu, desce. É o que diz aqui, Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu tinha uns problemas, ele tinha um problema de ser baixinho, né? Talvez ele esperasse que Jesus olhasse assim, Zaqueu, cresce depressa. Não, ele não falou isso. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Aí eu digo assim, mas meu Deus, como é que o Filho de Deus, ele precisa de alguma coisa? Acho que Jesus precisa de alguma coisa? Eu acabo chegando à conclusão de que sim, ele precisa. Por quê? Porque Jesus, ele é o Salvador. E o Salvador precisa de quê? Ele precisa salvar. A necessidade do Senhor Jesus é essa. Ele precisa salvar. Por isso que ele para ali naquele lugar e diz assim, Zaqueu, desce. Eu não vim aqui à toa. Eu não estou passando aqui à toa, Zaqueu. Eu vim aqui porque eu preciso ir na tua casa hoje. Porém, o que acontece? Quando ele chega nesse lugar, quando ele fala essa coisa, que ele desce, Zaqueu desce, a palavra fala que as pessoas ao redor, em Lucas 19:7, fala assim, todos que viram isto, murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um pecador. Sabe quem eram todos? A palavra quando fala todos, e todos. Não fica de, é todos. Todos murmuravam dizendo, como é que pode? Que absurdo, que coisa mais fora do comum. Como é que Jesus vai ficar na casa de um cara desse? Sabe? A religiosidade, sabe? Dentro desses todos ali, sabe que tinha muito ali naquele meio? Tinha muito crente assim, ó, cheio de crente. Porque a religiosidade não quer que Jesus vá para sua casa.
A religiosidade quer que primeiro você fique limpinho, que você organize sua vida, certo? Que você primeiro se organize, deixe de fazer as coisas erradas, para depois você ser digno de receber o Senhor Jesus na sua casa. É isso que a religiosidade fala, a religiosidade diz. Certo? É como se você estivesse doente e dissesse assim, não, primeiro você se cura e depois você procura o médico. Não é assim. Jesus não vai na casa de qualquer um, vai? Será que Jesus vai na casa de qualquer um? A gente sabe que ele vai, porém, o espírito da religiosidade não quer esse tipo de coisa. Essa espontaneidade, essa graça. Que história é essa de graça? Você não fez nada para merecer essa graça. Há uma outra passagem em que Jesus está no... Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que não está aí no boletim, não. É em 18... Ah, tá. Eu não marquei. Havia no meio de Jesus, na turma de Jesus, dentre os apóstolos de Jesus, havia um publicano, Levi, também conhecido por Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Já Mateus, ele se converteu assim dessa forma. Jesus passou e disse assim, Mateus, bora, vem comigo. Ele foi esse maluco que largou tudo. Ele largou todas as coisas. Ele largou a coletoria de impostos e foi seguir Jesus. E quando Jesus chamou o Mateus, ele foi lá, certo? Almoçar, estava lá comendo na casa de Levi, junto com outros publicanos. Aí o que acontece? O que os religiosos começaram a dizer? Que absurdo. Fizeram cara feia, cara de nojo, que nojo. Jesus comendo com um monte de pecador. Certo? Eu leio esse texto e diz assim, então vai lá em casa para ver como é que Jesus come com um monte de pecador, gente. Certo? Porque é lá em casa, desculpa quem vai lá, viu? Mas quem te recebe lá em casa, não é não? Hein? Não sei se vocês querem andar comigo, mas eu ando com um monte de gente aí que, vou te falar, viu? Eu amo todo mundo. Mas é isso, sabe? Muitas vezes vão torcer o nariz e vão dizer, nossa, esse povo. Nossa, quem é esse povo aí? Então a palavra fala que Jesus entrou na casa dele. Todos que viam aquilo murmuravam porque ele era pecador. Mas aí a surpresa vem logo em seguida, no ponto 4. Há um arrependimento e uma mudança. Lucas 19:8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Uau! Você imagina alguém que era tão apegado a dinheiro, alguém que extorquia pessoas, porque o publicano, ele não só repassava o dinheiro que era da coleta de impostos para Roma, ele repassava X para Roma, certo? E Y para conta dele. Os publicanos eram odiados por conta disso, porque ele pegava, é 30% de imposto, ele passava 30%. Não. Ele não só coletava o imposto, mas ele extorquia muito mais dinheiro das pessoas, por isso que eles eram tão ricos. Roma pegava parte dela e ele pegava a outra grande parte para ele. O que ficava na mão do povo era nada, gente. Era a estrada da fome lá, como eu falei, lá do Maranhão. Certo? Só que esse homem agora, ele fala o quê? O que aconteceu? Por que de repente, primeiro ele desce, recebe Jesus com muita alegria. Depois ele fala, Senhor, enquanto esse povo está falando aí, vamos resolver aqui um negócio. Olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres.
E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Gente, isso aqui é o que nós podemos chamar de arrependimento. Arrependimento não é parar de pecar. Parar de pecar é muito diferente do que arrependimento. Arrependimento é assim, ó. Eu estou indo na direção do pecado aqui, ó. Eu vou para cá. Quando eu me arrependo, ó, eu viro e vou na outra direção. É como a palavra fala, aquele que eu roubava, agora trabalhe para ter para você e para ajudar o seu próximo. Ou seja, é uma inversão completa de direção daquilo que você fazia antes. Tem um trecho na palavra, em Atos 16, que está aí no seu boletim, que fala do momento em que Paulo e Silas, eles estavam numa cidade e foram presos, açoitados, certo? Eles foram espancados e foram presos num cárcere e colocaram um guarda romano para cuidar deles. E a palavra fala que à meia-noite esses malucos estavam louvando e cantando louvores ao Senhor. Todo ferido, todo ensanguentado, acorrentado, eles estavam cantando. E houve um culto pentecostal lá e começou a tremer tudo e arrebentou as correntes. E eles, de repente, os cárceres se abriu. De repente, aquele guarda se viu. Meu Deus, estou perdido, porque os presos vão fugir. E o guarda ia se matar. Quando Paulo e Silas chegaram, não faça isso não. Não faça isso não. E está aqui, ó, em Atos 16, 30 a 33, dizendo: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, isso o guarda, tá? O guarda falando com Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que haviam da parte dele, na casa dele. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, todos os membros da sua casa foram batizados. Olha só, um guarda romano, o cara que havia feito a ferida, o cara que era acostumado, que foi sido criado para ser violento, para ser mau, para torturar, para espancar. Ele agora, ele está lavando as feridas de Paulo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É uma inversão completa. Não é assim, olha, eu bebia, agora eu parei de beber. Eu não vou mais beber. Olha, eu mentia, agora eu não vou mais mentir. Isso aí não é conversão. Isso aí chama-se virar crente. É muito diferente de se converter. O crente, ele aprende a se vestir, ele aprende a falar uma linguagem nova, ele para de frequentar o bar, ele para de frequentar, de dar em cima das meninas, certo? Não. A conversão é aquele que machucava, ele passar a curar. É aquele que amaldiçoava, ele passar a abençoar. É aquele que era pura amargura, ele passar a ser uma pessoa doce, uma pessoa que acrescenta, uma pessoa que edifica. Isso é conversão, isso é arrependimento, isso é mudança. É o que a palavra chama de metanoia. É isso que a gente está vendo acontecer na vida de Zaqueu. É uma mudança completa. Agora, hoje, você vai ter que decidir onde você está. Você não pode sair daqui hoje caminhando em cima do muro. Porque se você estiver caminhando em cima do muro, você está onde? Você está no meio da multidão. A multidão que reclamou quando Jesus foi para casa de Zaqueu. A multidão que achava que Zaqueu não era digno de receber o Senhor Jesus. Seu momento hoje é de saber exatamente aonde eu estou nessa história. Zaqueu, desce depressa, Jesus quer ir para a sua casa hoje. Desce depressa. Esquece o passado, esquece o que você fez. Esquece o que aconteceu. Esquece o que as pessoas falam sobre você. Desce depressa desse lugar. Jesus quer ir, ele precisa
ir para a sua casa hoje. Em Tito, capítulo 2, 11 e 12, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. É uma outra vida, gente. É uma vida totalmente diferente. Certo? A graça é a única coisa, de fato, que muda as nossas vidas. Muitas vezes eu vejo críticas à fé cristã dizendo que muitas pessoas acham que a fé cristã é uma coisa muito superficial, muito simples. Certo? A igreja vai num cárcere e vai pregar para aquelas pessoas ali, criminosos, pessoas condenadas, e assim, olha, o Senhor te perdoou. Agora você está livre dos seus pecados. Tá? E as pessoas dizem, como assim? Como que Jesus podia andar pelos lugares e chegando com pessoas pecadoras e dizer assim, seus pecados foram perdoados? Ele falava assim, o que é mais fácil? É curar ou é dizer os seus pecados foram perdoados? Para ele podia dizer, os seus pecados foram perdoados. Por quê? Quando ele passava nos lugares, ele ia tendo esses encontros, ia transformando vidas, ia perdoando pecados, porque ele sabia que ele ia pagar pelos pecados das pessoas. E hoje, os seus pecados foram perdoados. Você recebe isso, igreja? Foi pago. A conta foi paga pelo Senhor Jesus. Não existe mais condenação sobre a sua vida. O Senhor Jesus veio para receber, Ele veio para buscar e salvar o perdido. Eu queria chamar aqui os nossos irmãos do louvor. Porque, como eu falei para você, decida hoje aonde você quer estar. Não espere mais para amanhã. Muitas vezes nós ficamos anos e anos e anos com situações cíclicas na nossa vida. Cíclicas na nossa vida. E tome uma posição. Faça um propósito com o Senhor. Nós estamos diante de um Deus vivo. Um Deus poderoso. Um Deus que é capaz de fazer aquilo que você não pode mais fazer. Você já tentou de tudo. E essa situação não muda na sua vida. Mas quando o Zaqueu, veja só, quando o Zaqueu toma uma atitude dessa, que ele diz assim, eu vou entregar tudo que eu tenho. Se eu roubei, vamos ter uma noção do que ele está fazendo. Ele está abrindo mão daquele trabalho dele, daquele emprego. Ele não pode mais continuar extorquindo pessoas, pode? A não ser que ele tenha uma conversão falsa. Então uma mudança na sua vida hoje não vai afetar só a sua vida. Uma mudança radical na sua vida hoje vai afetar toda a sua existência, as próximas gerações, os seus filhos, os seus netos, a sua família toda. A sua casa vai ser transformada com uma atitude que você tome hoje. Está entendendo? Zaqueu, a transformação de Zaqueu, gente, afetou uma sociedade inteira. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Pessoas como a mulher samaritana, como o homem, o gadareno endemoniado. Transformações que transformam toda uma cidade. Transformações que mudam a história e a existência de muita gente. De muita gente. Uma vez eu tomei uma decisão na minha vida de caminhar com o Senhor Jesus, crendo que Ele ia alcançar toda a minha casa, toda a minha família. Estou aqui com meu irmão me visitando hoje aqui, ó. Dá um tchauzinho aí. A gente tem um propósito, não tem, meu irmão? A gente tem um propósito. A gente ora todo dia, não ora, meu irmão? Porque a gente tem um propósito.
Existem coisas que a gente não pode mudar, a gente não consegue mais mudar. Mas o Senhor pode. O Senhor Todo-Poderoso, Ele pode mudar. Ele pode ir em lugares que nós não podemos alcançar. Ele pode entrar em corações que nós não conseguimos mais alcançar. Você está entendendo? Ele tem poder para fazer isso. Creia nisso. Mas para isso precisa haver um desespero. Para isso precisa dizer assim: eu não aguento mais, Jesus. Para isso precisa haver assim uma situação que diz assim: vai mudar hoje na minha vida isso. Isso vai acabar hoje na minha vida. Senhor, e o Senhor vai cuidar do resto. Por quê? Concluindo. Por que o Senhor Jesus pode entrar na vida de um pecador e perdoar pecados? Porque Ele simplesmente trocou de lugar com o pecador e assumiu a culpa. Meus irmãos, assim, eu não estou pedindo para você, levanta a mão, vem aqui na frente. Não. O meu clamor é que você, hoje, você pense agora, nós vamos ser ministrados aqui. Sabe? Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Não tem ninguém aqui que, eu caminhei mais, eu caminhei menos. Não importa quantos anos de igreja, não importa se você chegou ontem, não importa se você está há 30 anos na fé. Não é o tempo que vai fazer você mudar, é a decisão que pode fazer você mudar. Então, eu vou pedir que apague as luzes. Nós vamos ser ministrados por um louvor. Tenha esse tempo com você, esse tempo de reflexão. Se você quer mudar de verdade, faça o que você quiser. Você quer vir aqui pedir uma oração, a gente ora por você. Você quer ajoelhar no seu lugar, mas tenha esse tempo com o Senhor. Amém?